De volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando aqui sobre a Lei Lucas, que determina que instituições públicas e privadas da educação básica capacitem professores e funcionários para prestar primeiros socorros. Estou aqui conversando com Sandro Reis, ele que é coordenador da Escola Vida, e também com a professora Heloísa Proença, especialista em educação do IBFE. Bom, deixa eu falar uns dados aqui que são importantes, né? Segundo o relatório do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, somente em 2009, para a gente ter uma ideia, apenas para o caso de engasgos, ocorreram 4.500 mortes em todas as faixas etárias. No Canadá, esses eventos são responsáveis por quase 40% dos acidentes em crianças menores de 1 ano de idade, para cada morte relacionada a um engasgo. Aproximadamente 110 crianças são tratadas em unidades de emergência para engasgos não fatais. No exterior, o quadro é esse, né? Imagina aqui no nosso país também. É muito comum isso, vocês que trabalham nessa área e convivem, né? Principalmente o enfermeiro aí. É uma situação muito corriqueira, eu diria. Né? Hoje, existe uma estatística que a gente tem 13 mortes por dia de crianças. Né? Num hospital de médio porte, em média, de cada 10 pessoas, 10 atendimentos, 4 são de criança, né? 4% desses atendimentos. Então, o engasgo, a gente tem que dividir aí um pouquinho quando envolve um engasgo parcial e um engasgo total. O engasgo parcial... Qual que é a diferença? É aquele que a gente, às vezes, comete, né? Aquele que a gente informalmente começa a colocar, foi para o caminho errado. Né? E aí vem alguém e bate nas costas para poder passar e ajudar, enfim. Então, é um engasgo parcial, o sujeito, a vítima, ainda respira, consegue um movimento respiratório. E aí consegue expulsar aquele agente que causou esse engasgo parcial. O engasgo total é mais grave, porque quando a gente vai respirar, quando a gente tosse, que é o mecanismo de defesa do organismo, né, para algo que vá pelo caminho errado, sim. Eu preciso respirar para poder tossir. Eu inspiro e causo a tosse. No engasgo total, esse objeto que está obstruindo, ele se encaixa na passagem do ar. E quando eu vou inspirar para poder expelir esse objeto que está obstruindo, ele acaba de encaixar. Então, ele piora mais ainda. Piora. E se alguém vem bater nas costas, aí piora mais ainda. Nossa. Porque aí eu estou acabando de encaixar aquele objeto que tá obstruindo. Então, o sinal universal do engasgo são as duas mãos ao pescoço no caso de um adulto. No caso de uma criança, até 4, 5 anos, né, acho que um pouco menos, até 3 anos, ela não consegue identificar de onde está vindo isso. Então, a tendência é abrir os bracinhos, né, em algo, né, desesperador ali, sem respirar. Então, para uma criança acima de 4 anos e um adulto, o sinal universal são as duas mãos ao pescoço. Identificando isso, eu tenho que agir rápido, porque se trata de um engasgo total. Eu já vi falar de virar de ponta cabeça a criança. Isso é real? No caso de crianças pequenas, sim, porque o atendimento de uma criança até 3 anos é colocar ela no braço, sentar, apoiar na perna, né, e dar tapinhas precisos nas costas, né, ajudando aí com a ação da gravidade para que esse agente que está obstruindo consiga liberar as vias aéreas. No caso de um adulto ou de uma criança maior, a manobra, conhecida como manobra de Heimlich, é uma manobra fácil que qualquer pessoa pode aprender e que salva a vida. É uma manobra muito eficiente, né? Com um movimento rápido, forte e que projeta, desengasga mesmo aquele objeto que está engasgando. Né? Num almoço, estava contando aqui com a Heloísa, meu irmão, o Felipe, um abraço para ele se ele estiver assistindo, ele
brinca comigo hoje que ele está vivo por minha causa, porque a gente estava num churrasco e do lado, almoçando, e ele se engasgou com um pedaço de carne. E ele levanta e leva as duas mãos, a gente já identifica rapidamente e faz a manobra. A carne foi parar lá no prato da tia. E ele agradece até hoje que está vivo. Estragou o almoço da tia, mas ele está vivo. E é algo corriqueiro, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. No caso do Lucas, por exemplo, ele não, né, segundo a mãe dele, a Alessandra, não tinha nada, ele não tinha nenhuma deficiência, nunca teve problema de deglutição, tinha sim, era uma criança especial, usava cadeira de rodas, mas nunca teve nenhum problema com relação a isso. E, no momento desse, agir rápido com uma manobra simples, porém eficaz, poderia ter salvado a vida dele. Eu, quando criança, confesso que engasguei com espinho de peixe, comendo peixe, né? Com a família do lado e meu avô que deu um tapa em mim, tudo bem, me consertou de alguma forma. Assim. Tem casos, por exemplo, casos comuns com criança, moeda. Moeda, ela pode causar um engasgo total, uma obstrução total, ou, se ela tiver virada, um engasgo parcial. Só que gera um incômodo tremendo. Bolinhas, né? Aquelas... Nossa, isso é muito comum, criança pegar e botar bolinha na boca. Isso precisa ser retirado de forma cirúrgica, né? Colocar uma pinça para retirar, com equipamento adequado para poder retirar. Sai no raio-x lá, né? A moeda que está lá. Já vi falar até aquela questão de eu não sei se isso chega a esse ponto de furar a traqueia aqui, no engasgo total, sim. Júnior, esse é o procedimento. Precisa. É real isso mesmo. É real. Quando o serviço especializado chega, o atendimento especializado chega para prestar esse atendimento, se a pessoa não consegue desobstruir, se o profissional com as tentativas, com as manobras não consegue desobstruir, a opção que existe é a cricostomia, que é uma perfuração mesmo na traqueia por um abocate, uma agulha, né, algo bem sutil para liberar as vias aéreas dessa pessoa que está engasgada. E que não pode ser feito por um leigo. Isso, bem reforçado. Não pode ser feito por um atendimento avançado. Né, profissionais de saúde com qualificação para fazer esse tipo de procedimento. Esse procedimento é um procedimento médico. Acho que tem duas questões importantes de dizer. Seja a família ou a escola, precisa saber o que fazer num caso de emergência. Então, a família precisa estar preparada. Olha, se acontecer um acidente, como que eu vou proceder? E aí conhecer, né, quais são as possibilidades de atendimento mais próximos no caso de um acidente grave. E em relação à instituição de ensino, ela precisa estar preparada para um atendimento emergencial mais grave. Recentemente, eu tive uma situação numa das escolas que eu faço assessoria, onde uma criança brincando na área externa teve contato com um inseto, né, e queimou, lesionou a pele e estava num brinquedinho, na verdade, a gente nem sabe de onde que veio esse inseto. E o que aconteceu? Criança é curiosa, né? Então, uma olhou e mostrou para outras. Então, não foi só uma criança que se machucou, foram várias. E essa escola tem um atendimento emergencial, inclusive uma equipe, né, de segurança da saúde. Em 10 minutos, a equipe estava na escola, levou para o atendimento no pronto-socorro de emergência, não aconteceu nada, foi algo tranquilo, mas a escola estava toda preparada para esse atendimento. Sim. Então, é fundamental que tanto a instituição educacional quanto a família não espere acontecer, né? Saiba, olha, se acontecer algo mais grave, qual vai ser o procedimento e ter essa noção. E a outra questão que eu fiquei pensando aqui, que é importante, quando a gente fala de acidente, as pessoas podem ficar alarmadas, né? Realmente os números eles são altos e etc. Mas o acidente, o próprio nome diz, né?
é um acidente. E se você se prevenir, cuidar, tiver todas as precauções, a chance de reduzir a incidência ela é muito grande. E, então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Então, né? assim, eu como pai de família, por exemplo, eu poderia fazer um curso desse ou preciso ser da área educacional para eu fazer um curso desse, ou tenho que ser monitor? Eu posso ir lá e, por exemplo, entrar na escola lá e fazer um curso? Pode, sim. O primeiro socorro, ele deveria ser obrigatório para qualquer pessoa. Inclusive, a mãe do Lucas, ela foi buscar essa capacitação. A mãe e a tia, né? Elas foram buscar essa capacitação. E elas não são da área da saúde. Então, qualquer pessoa pode, sim, fazer esse curso para saber como agir diante de alguma situação. Desse. Como a gente comentou, o atendimento... Ou até com o seu filho, ou até com alguém que esteja próximo a você. Como fazer, o que eu posso fazer diante de uma situação dessa. Alguns países europeus, quando a mulher engravida, uma das obrigações que ela tem no pré-natal é fazer um curso de primeiros socorros para a criança. Eu ia perguntar isso. Exatamente isso daqui no bloco. Olha que interessante isso. Mas eu ia perguntar exatamente isso. As mães não deveriam fazer isso já no pré-natal, né? Fazer esse curso, né? Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, gente. A gente volta já. Esse Programação Nacional que está falando aqui sobre primeiros socorros na escola. A gente volta já.